De Deus, amém, queridos? E eu esqueci de entregar minha oferta. Cadê? Já levaram? Misericórdia. Vou botar aqui, Jesus. Preparei tudo bonitinho, esqueci de entregar. Amém. Vamos nessa, gente. Olha só. Essa é a nossa série de domingo pela manhã. A revelação do amor de Deus. Amém? Não, amém nada. Revelação do amor de Deus. Não. Eu pego no teu pé mesmo. Eu pego no teu pé, sabe por quê? Porque eu quero chamar a tua atenção porque é importante. O amor de Deus você já conhece, cara. O amor de Deus você já conhece. Quer que eu te prove que você conhece? Quer? Você sai daqui agora. Você vai no pior lugar. Para a pior pessoa, para o pior assassino. E você prega para ele. E você fala, Deus te ama. Jesus deu a vida por você. Ele te tira dessa vida. Você prega assim ou não prega? Prega ou não prega? Então você conhece o amor de Deus. O problema é quando é você. O problema é esse amor se tornar revelado na tua vida no meio da dificuldade que você enfrentar. Essa é a questão. É você lembrar que essa mesma situação que você está abrindo tua boca para poder declarar, Deus vai te tirar daí, Deus vai te tirar daqui, também serve para você. Então, é a revelação do amor de Deus por nós, por mim. Isso tem que se tornar pessoal para você, pessoal. É pessoal, Deus te ama pessoalmente. Você foi planejado por Ele, você foi idealizado por Ele. A sua vida não é um acaso. Ele projetou você para um propósito eterno que envolve a tua vida, para cumprir um chamado. Você não está no planeta Terra a troco de nada, você não está nesse lugar a troco de nada, você não veio passar férias na Terra, você veio debaixo de um propósito eterno, específico que só a tua vida, o que você faz, preste atenção, o que Deus te chamou para fazer para Ele, e do jeito que Ele te formou, só você pode fazer. Do jeitinho que você é, do jeitinho que você faz, ninguém vai fazer igual. Pessoas que serão alcançadas pela tua vida, pela minha não vão ser alcançadas, vai achar que esse pastor é muito moderninho, esse pastor vai ser alcançado por outros. Quem está entendendo, gente? Você precisa entender o amor pessoal de Deus por você. Porque, gente, preste atenção, isso vai te dar maior segurança. Essa série de mensagens é para te dar segurança mediante a tudo que você enfrenta, gente. Como é que uma igreja que enfrenta diversas situações difíceis vai andar em segurança? Sabendo que Deus te ama e cuida de você. Quem ama, cuida. Então eu preciso te ensinar sobre isso. Preciso te ensinar sobre a revelação do amor de Deus. Você precisa entender, e a gente tem falado sobre isso aqui todo domingo. Até mesmo, gente, quando a gente olha para o Éden, quando a gente olha para a criação, a gente vê Deus criando tudo, Fabrício, tudo. Para quê? Para quê? Ele criou árvore frutífera para ele, Ele criou rio de água para ele, animal, bicho, foi para ele criou tudo para o homem. Então Ele prepara um ambiente completamente favorável, e Ele coloca depois, no final de tudo, Ele cria o homem e coloca dentro desse ambiente. Isso aí, o Éden é a maior demonstração do cuidado e do amor de Deus por nós. Caraca, tinha tudo ali. E aí o homem, infelizmente, acaba corrompendo aquele lugar. Mas aí Deus já tinha um plano preparado, porque Hebreus vai dizer que o Cordeiro de Deus, ele foi imolado antes da fundação do mundo. Presta atenção, Deus já sabia que o homem ia vacilar. Então Jesus não é plano B. Deus só tem um plano. Deus não tem plano A e plano B, porque os planos dele não falham. Então Ele, na sua presciência, Ele já sabia que o homem falharia. E por isso Ele já tinha um cordeiro preparado desde a fundação do mundo. É por isso que imediatamente em Gênesis capítulo 3,15 Ele já anuncia. Legal, agora da semente da mulher vai vir um que vai esmagar a tua cabeça. A tua gracinha vai acabar. E Jesus, Ele faz isso na cruz do Calvário. Ele esmaga a Satanás.
Quando a gente vai para Colossenses capítulo 2, é o retrato da vitória esmagadora de Jesus. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 15, diz que ele pegou o escrito de dívida, que nos era contrário, encravando na cruz, expondo principados e autoridades à vergonha, expôs a vergonha pública, triunfando sobre eles na cruz. A cruz é o triunfo, Satanás é esmagado, Jesus venceu, por amor a mim e a você, queridos. Então eu e você precisamos entender isso. Eu e você somos alvos do amor de Deus, Ele nos criou para isso mesmo. E essa série de mensagens é para que o teu coração seja cheio dessa revelação, para que você ande em segurança no teu dia a dia. Amém? Ande em segurança não, ande em segurança. Porque tudo que o inferno quer é promover insegurança. E eu vou falar sobre isso hoje, porque eu já estava indo para um caminho, que eu ia ministrar hoje sobre outra situação, mas ontem o Espírito Santo ele me deu um comando: bate mais nessa tecla. Seja mais intencional. Porque no início eu falei alguma coisa aqui sobre o medo, mas o Espírito Santo mandou ser mais intencional, entrar um pouquinho mais fundo nessa questão. Tá? Porque a revelação do amor de Deus expulsa todo o medo. E o que o inferno quer com as situações que nós enfrentamos é promover medo. Tudo o que acontece à nossa volta, as situações que se levantam, notícias que chegam para promover o medo. E eu vou te mostrar por que ele quer promover o medo. O medo é a primeira coisa que acontece quando você recebe uma má notícia, você é tomado pelo medo. Porque o espírito do medo expulsa o espírito da fé. Então Satanás sabe que aquele que teme, aquele que está com medo, não está andando em fé. E a única esperança que nós temos é a fé. Então ele já te tirou da jogada. Se ele enche você de medo, ele te tirou da jogada. Ele botou você do lado, ele botou você de escanteio. Eu vou te mostrar isso aqui hoje. Então vamos relembrar um pouquinho, coisa rápida. Esse é o nosso texto base. Diz que nós conhecemos e cremos. Conhecemos e confiamos o amor de Deus. Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Verso 17: nisto em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. E aí no verso 18 é o que eu quero focar hoje. No amor não existe medo. Preste atenção. Na revelação do quanto Deus me ama, não existe medo. É isso que você tem que entender. Na revelação do amor de Deus sobre a minha vida, o medo vai embora. Quando eu entendo o quanto eu sou amado por Deus, o medo vai embora. Porque um Deus que ama, cuida. A Bíblia chega a dizer que nós, como corpo de Cristo, Ele cuida do seu corpo. Ele cuida de nós. Ele não negligenciaria o cuidado com o seu próprio corpo. A Bíblia diz isso. Se eu não me engano, lá em Coríntios. Então, ora, o medo produz tormento. Olha aí as consequências do medo. O medo produz tormento. É o que aconteceu com Adão, gente. É onde o medo aparece na Bíblia, é lá em Adão. É a primeira vez que essa palavra é mencionada no capítulo 3 do Gênesis. Porque até então não existia medo. O homem não temia, porque o homem estava inserido no lugar do cuidado de Deus, no jardim de delícias. Mas quando ele peca, quando existe a separação, a primeira coisa que entra é o quê? Medo, porque Deus vem na presença de Adão, Deus vem buscar Adão. E aí quando Adão, cadê você, Adão? Cadê você, Adão? Cadê você, Adão? Ouvi os teus passos no jardim e me escondi porque tive. O medo produz tormento, o medo supõe castigo. Ele falou para eu não comer, então eu comi, então agora ele vai me arrebentar, vou me esconder. O espírito do medo dominando, gera tormento porque supõe castigo. E aí eu me escondo, e eu vou embora. Então aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, não chegou ainda. O medo está ocupando o espaço no teu coração que a revelação do amor de Deus deveria ocupar. É basicamente isso, gente. Eu vou te mostrar isso aqui hoje na palavra de Deus. Então, preste atenção. A falta, tudo isso a gente já falou.
A falta da revelação do amor de Deus por nós é um campo fértil para o espírito do medo, para que ele me domine. E o problema não é o medo bater na tua porta, o problema é ele entrar e te dominar. Porque, olha aqui para mim, a partir do momento que o medo dominar você, as suas ações serão com base no medo e não na fé. E a Bíblia diz que a fé sem obra, sem ação é morta. Então, se eu estou dominado pelo medo, eu vou agir com base no medo. O meu cuidado, as minhas próximas ações serão governadas, motivadas, inspiradas por um espírito que não é o Espírito de Deus. É o espírito do medo que tomou conta da minha maneira de pensar e agora está me levando a agir. Por que eu estou agindo com base no medo? Porque ele me dominou. Então quem está agindo com base no medo não está agindo com base na certeza, na fé. Quem está entendendo isso, gente? Não pode dar espaço. E eu vou te mostrar aqui hoje, não pode dar espaço. O medo, olha aqui para mim, o medo é um inimigo espiritual. Você não vai vencer ele de maneira natural. Que isso, pastor? Não é normal sentir medo? Não é normal sentir medo. Deus não te criou com medo. Se fosse normal, Jesus não corrigiria. Todas as vezes que os discípulos estavam com medo, Jesus corrigiu todas. Não temas, não temais, não temeis, não tememos. Aparece na Bíblia muitas vezes. Talvez seja para mim o mandamento, porque isso é uma ordem. Quando Jesus chega, não teme, ele está pedindo, está fazendo um pedido? Ele está fazendo um pedido? Não, diz aí para mim, Jesus está te pedindo? Não, ele está dando uma ordem, não temas. Então, talvez para mim é a ordem que mais aparece na Bíblia. Não temer é uma ordem. Sabe por quê? É porque ele não quer que eu fique... Não, cara, simplesmente ele está querendo dizer para a gente, se você ficar com medo, eu não posso agir. Você não está confiando em mim. Ele fica impedido. Então é isso. Não podemos dar espaço. Quando a Bíblia diz não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao espírito do medo, cara. Não podemos dar espaço para o espírito do medo, porque ele anula a operação do espírito da fé. Como que eu não vou dar espaço, Luiz? Toda vez que o medo bater na tua porta, você tem que se lembrar e meditar no amor de Deus pela tua vida. É assim. É um combate espiritual no campo de batalha da mente. Não é algo normal. Se você aceita como algo normal, você está pronto para abraçar. Ei, preste atenção. Se você abraça o espírito do medo, é isso mesmo, Espírito Santo. Se você abraça o espírito do medo, você já está matando a sua fé. Conversou, deu espaço, permitiu, flertou com pensamentos temerosos, já está matando tua fé. Já está matando a tua fé. Já está matando a tua certeza em Deus. Quem está entendendo isso? Porque o espírito da fé, ele age pelo quê, gente? A fé atua. Então presta atenção, a fé atua pela revelação do quanto Deus me ama. E muita gente pega esse texto aqui para falar que a fé atua quando eu estou amando meu irmão. Não é isso. Isso interfere também. Mas aqui é o ágape. Aqui é o ágape. A tradução ali é o ágape. Então a fé atua pela revelação do quanto Deus me ama. O ágape é Ele, Ele é o ágape. Deus é amor, Deus é ágape. O ágape é Ele, é a pessoa de Deus. O amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. Pela ótica bíblica é isso. O amor como sentimento é um amor mundano, que da noite para o dia ele vira ódio. Isso é um sentimento humano. Deus não é assim. A Bíblia diz que Ele não varia, não há sombra de variação nele. Ele é o que Ele é, e Ele será. É o mesmo ontem, hoje e será. Ei, presta atenção, a tua e a minha maior segurança,
Olha aqui para mim, cara, a tua e a minha maior segurança é o caráter imutável de Deus. Justamente porque Ele não muda, nós podemos confiar nele. Se Ele fosse igual a mim e a você, não seria digno de confiança. Mas o caráter imutável de Deus é a nossa maior segurança. Eu gosto desse silêncio porque a palavra está entrando no teu coração. A fé que atua pelo amor. Então presta atenção. A revelação do amor de Deus por nós é o campo fértil, aonde a fé, a semente da fé germina e produz resultados. Produz resultados. Isso aí. Resultados sobrenaturais que só a fé pode produzir. Mas ela atua num campo chamado amor. Amor, Deus me ama, então eu creio nele, eu coloco certeza nele. Então eu quero ler uma passagem contigo que mostra tudo isso que eu estou ilustrando para você. Você conhece a história. Jesus, ele estava no meio das multidões em Mateus 14. Em determinado momento, fala para cá, fala para lá, o povo cerca, não vai daqui, não vai dali. E aí, em determinado momento ele fala assim, entra no barco, vai para o outro lado que eu vou ali no monte orar. É isso que acontece. Os discípulos seguem a ordem dele. Eles entram no barco, começam a atravessar para o outro lado, eles estavam indo para Genezaré, está escrito, né? E Jesus, ele está orando no monte sozinho. Determinado momento, a Bíblia diz que é a quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite, para quem não sabe, fica entre as 3 e as 6 da manhã. Então, alta madrugada, 3, 4 da manhã, a Bíblia diz que os discípulos estavam no meio do mar, dentro de um barco, se levantou um grande temporal de vento, o barco começou a balançar, as ondas estavam açoitando o barco, começou a entrar água no barco, e a Bíblia diz que eles estavam desesperados, no meio do mar, dentro de um barco, com onda batendo, e achando que ia morrer todo mundo. Você julga eles agora, porque você não estava lá. E como é que pode não ter fé? Como é que pode? Eu quero ver quando começa a entrar água no teu barco, como é que você reage. É muito fácil ler a história da Bíblia e julgar Tomé, que não acreditou, julgar Pedro, que negou, julgar Judas, que o traiu. É muito fácil julgar. E nós não traímos? Não negamos? Não desacreditamos? É muito fácil julgar as histórias. Eu quero ver quando a água começar a entrar no teu e no meu barco, qual vai ser a nossa reação. É isso que eu quero ver. Porque a Bíblia diz, é isso aqui, na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. Essa palavra aí, aterrados, aterrorizados, atemorizados, desesperados, é a mesma palavra. E exclamaram, é um fantasma. Como é que eles estavam? E tomados de medo, gritaram. Então por que eles estavam desesperados? Porque o medo tomou conta. Eles estavam debaixo de uma palavra. Olha por que, gente, que o medo vai levar você a desconfiar de Jesus. Quem mandou eles entrarem no barco? Quem mandou eles irem para o outro lado? Eles estavam debaixo de uma palavra, sim ou não? No mínimo dentro desse barco estava rolando assim, Jesus mandou a gente para a furada. Cadê ele agora? É assim que o inferno fala contigo quando você está no meio de uma tempestade. Cadê teu Deus agora? Lembra do salmo que eu li aqui? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me perguntam, onde está o seu Deus? O inferno levanta logo essa voz, cadê teu Deus agora? Cadê ele aqui? Está vendo? Você está aí sozinho no meio desse mar. Vai morrer todo mundo. É isso, gente. Informações mentirosas que o inferno levanta para te encher de medo. Eu vou continuar porque eu vou explicar mais no final. Tomados de medo, gritaram. Jesus esperou uns 5 minutinhos, desespero passar. Não esperou não? Porque ele tem que corrigir isso logo, porque se o medo domina, a fé vai embora. Todas as vezes você vai ver ele corrigindo rápido. Entende? Bom ânimo. Aí como que ele corrige o medo? Se revelando.
A revelação de Jesus manda o medo embora. Então como que ele corrige o medo? Ele se revela: sou eu, não temais. Sou eu, não temais. Aí o medo vai embora mesmo, cara. Na revelação de quem Jesus é, você crê, vai embora. Tanto vai embora que o apóstolo Pedro agora, ele está pronto para andar por cima de um problema que estava querendo matar ele. É isso que a revelação de Jesus faz. Faz você começar a andar por cima daquilo que estava querendo te matar. Quando Jesus chega e se revela. Foi isso que aconteceu. Respondeu Pedro: se tu és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Fé. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Então já estava na boa, já estava na fé, já estava crendo, estava debaixo de uma palavra, andando por cima do problema. Mas aí, o inferno que não desiste, o inferno que é insistente, isso acontece com Pedro, isso acontece com Luiz, isso acontece contigo. O vento dá uma aumentada. Mas o problema não é o vento aumentar, o problema é Pedro olhar para o vento, reparando, porém na força do vento. Olha para onde ele botou o foco dele. Ele botou o foco dele na força de Deus? Ele botou o foco dele na força de Jesus? Ele botou o foco dele na força da palavra que Jesus tinha mandado? Ele botou o foco dele na força do vento. E quando a gente bota o foco na força do vento, qual é a primeira coisa que acontece? Não, a primeira coisa que acontece não é afundar não. Antes de afundar, o medo toma conta. Está na ordem certinha. Repara o vento, tem medo e começa a afundar. Essa é a sequência da derrota, tá? Olhar para a circunstância, ficar cheio de medo e começar a afundar é o próximo passo. É isso que o medo vem operar na minha e na tua vida. É isso. E gritou. Estava tão desesperado que Jesus estava do lado dele, ele está gritando. Como é que você sabe que Jesus estava do lado dele, pastor? Porque a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão só. A Bíblia não diz que Jesus veio andando. A Bíblia diz que Jesus... Então Jesus estava onde? Estava do lado. Ele está do teu lado o tempo todo, mas eu te pergunto, você está vendo? Mas por que você não vai ver? Porque se você estiver dominado pelo medo, você não consegue nem ver Jesus do teu lado. Ele está aí, do teu lado, ele está a um braço de distância. E você está achando que ele está tão longe que você está gritando. Mas ele está a um braço de distância. Não abandona, ele não abandona, cara. É promessa dele. Aí ele pega Pedro, toma pela mão, levanta do fundo, vamos para lá, porque você duvidou. Subindo ambos no barco, cessou o vento. Amém, queridos? Então agora eu vou rapidamente fazer algumas considerações em cima desse texto, de tudo que a gente leu. Presta atenção, queridos, o medo, ele vai tentar nos dominar toda vez que enfrentamos uma situação que foge uma capacidade de solução. Eu e você enfrentaremos, eu tenho te falado isso, eu e você enfrentaremos situações que não somos capazes de solucionar. Deus, Ele nos deu certa capacidade até de resolver coisas, e a gente resolve coisas, as coisas acontecem, a gente vai lá, resolve, tá, isso, Deus te deu um certo intelecto, Deus te deu inteligência, Deus te deu capacidade e tal, mas você não tem capacidade de resolver tudo, você não é Deus, e nem eu. A sua capacidade é limitada, só Ele é ilimitado, Ele é o Deus do impossível. Então, será normal eu e você enfrentarmos e estarmos, olha aqui para mim, estarmos diante de situações que não podemos dar solução. É normal, isso faz parte da vida. Todos nós chegaremos diante do mar. Dia sim, dia não. Caraca, isso aqui não dá. Por que assim, pastor? Porque Deus quer que você confie nele. É justamente para você confiar nele, para você depender dele. O que eu faço, pastor? Então você busca a Deus, você confia em Deus, porque Ele é capaz de abrir o mar, você não. E é uma reação natural, queridos.
A reação humana natural, que vem de um ambiente natural, aonde o inferno manipula situações, é o medo. A reação natural. Então eu e você, olha aqui para mim, estamos vivendo num ambiente natural, aonde o inferno tem uma certa influência, porque ele movimenta coisas. Então ele movimenta situações, debaixo de uma permissão de Deus. Ele tem uma certa influência, ele movimenta, e a reação natural nossa é o quê? Temer. É a primeira coisa que acontece. Porque a primeira parte do teu corpo que entra em contato com o mundo natural é o teu corpo mesmo, é os sentidos. Então você vê, você ouve, você sente, você está sentindo esse sintoma aí no teu corpo. Você está vendo a situação. Você ouviu uma notícia. Então o homem interior, ele está lá dentro, ele não tem o primeiro contato. O primeiro contato é esse homem exterior. E automaticamente ele quer dar solução. Quando ele se vê sem solução, ele entra em desespero, ele entra em medo. Mas isso não vem do teu espírito, isso é da carne. O diabo, ele não pode tocar no teu espírito. A área de atuação do inferno na tua vida é corpo e mente. No teu espírito tem o Espírito de Deus em plena comunhão. E é de dentro para fora que você tem que responder às situações que tentam te atingir de fora para dentro. Uma informação que você vê, que você ouve, uma situação que você está sentindo, vai tentar concatenar e mandar uma informação. Não tem solução para você. Mas o teu espírito sabe de coisas que a tua mente não sabe. Então de dentro para fora tem que vir outra informação. Meu Deus é o Deus do impossível. É a resposta. Isso não está na tua mente. Tua mente será dominada e governada por essas informações se você permitir. Eu vou voltar aqui, estava conversando com a irmã ali, a Adriana, até eu falei, vou voltar a falar aqui sobre o campo de batalha da mente. Vou voltar, porque tem muita gente nova que não pegou aquela série que eu fiz, eu vou ter que falar, porque é importantíssimo, cara. O inferno vai ganhando espaço na maneira de pensar. As sugestões dele são na mente, e se você abraça, já era. Então é uma reação humana natural. Então, peraí, você não é normal porque o medo bate na tua porta. Eu não estou falando que você é um robô e eu nunca sinto medo também, porque eu também não sou anormal. Eu estou falando de você abraçar o medo e casar com ele. De você abrir a porta da tua casa e ficar confortável. Eu e você não podemos ficar confortáveis com uma coisa chamada medo. Não é de Deus. Aquela palavra que estava ali, que eles tiveram medo, no grego original, foi traduzida como medo. Mas eu só queria te dizer que ela, transliterada do grego para o português, sabe qual é a palavra que a gente chega? Fobia. Fobia é uma palavra grega. E é essa palavra que está ali. Então, sabe, todas essas fobias que tem aí, tudo é do inferno. Isso não vem de Deus. E não é algo natural. Quer que eu te diga? Com todo respeito, não estou falando para ninguém pedir ajuda a médico, tem que ir mesmo. Mas o medo não se resolve com remédio. O medo se resolve com a solução, com a revelação do amor de Deus pela tua vida. O medo se resolve com renovação da mente na palavra de Deus. Sabe por que você está cheio de medo? Você está pensando errado a respeito da tua vida, a respeito do seu marido, a respeito dos seus filhos, a respeito da sua casa. Essa tua maneira de pensar que está fazendo você entrar nesse lugar. Você só vai sair daí quando você pensar como Deus pensa. Não é natural. O medo não é um inimigo natural. O medo não é um inimigo natural. O medo não é um inimigo natural. É um inimigo espiritual. E as nossas armas são poderosas em Deus. Embora sejamos homens, está escrito, 2 Coríntios capítulo 10, versos 3, 4 e 5. Embora sejamos homens, não lutamos como homens. As armas da nossa milícia não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Não tem como enfrentar um inimigo que é espiritual com armas naturais. Eu entendo que muitas pessoas, elas pulam um muro e elas vão para um outro lado,
aonde realmente não conseguem voltar sozinho. Eu oriento, vai conversar com um psicólogo sim. Vai lá, bate um papo, cara, vai te ajudar. Mas entenda, você vai precisar recuperar a capacidade de você renovar a tua mentalidade na palavra. Tem gente que acaba indo muito longe com essa questão e depois não consegue mais fazer sozinho. Então ela vai precisar de uma ajuda, até mesmo de repente tomar um medicamento, para poder ela recuperar a condição básica, Marinete, de uma condição de mente, para ela ter pelo menos o controle de estar conseguindo ler a Bíblia, porque tem gente que não consegue, chega num ponto que não consegue nem ler. Então precisa realmente de uma ajuda, mas a solução para o teu problema não está lá. Não está lá. Remédio, o nome já diz, vai remediar uma situação, remediar, para que te dê uma condição. Eu estou falando besteira, César? O César estudou psicanálise, não é isso, César? Eu estou falando besteira, Marinete? Eu não estou falando besteira. Antes de eu subir aqui para pregar, eu estudo, gente. Eu converso com pessoas, não estou falando besteira para você não. Isso vai te ajudar, mas não vai solucionar. A solução é Deus, principalmente nós que aceitamos Jesus, gente. Nós que temos o Espírito Santo, nós somos uma nova criatura em Cristo. Tem como a gente colocar o destino da nossa vida na mão de um psicólogo que às vezes nem acredita no Deus que a gente serve? Primeiro, para começar, a psicologia não acredita em espírito. Eles trabalham, o nome já diz, psicologia, eles trabalham psique-alma. Então eles acreditam na alma e no corpo, no espírito não. Então já começou por aí. Então ele não vai tratar. Agora um psicólogo cristão, aí esse cara para mim já está no outro nível. Um cara, e tem que ser cristão com a visão certa de fé, né? Também. Então vai te ajudar muito melhor. Quem está entendendo isso? Mas essas fobias é tudo isso aí. É uma reação natural. Porém, aí eu vou te mostrar como. O medo entra através de pensamentos errados. Gerados pelo quê, gente? Mais notícias em relação à situação que eu estou enfrentando. Então sempre vai ter uma notícia. Você está enfrentando uma situação, o inferno sempre vai mandar uma notícia. Meu primo morreu disso. E fulano de tal. E é mesmo? Vai vir uma notícia. Veio para Jairo, tua filha já morreu, para de incomodar. A notícia piora, foi o que aconteceu. Pedro já estava na boa. Estava andando sobre as águas, a força do vento aumentou. Então, essa notícia, essa má notícia que chega, gera um pensamento errado e dá margem para o medo dominar. Você entendeu? O medo é gerado por uma informação. Ninguém sente medo do nada. É através de uma informação sobre a situação que você está enfrentando. E a força que resiste, é isso que eu quero te dizer. Eu não estou dizendo que você tem que não sentir medo, mas você tem que resistir ao medo. Não pode abraçar o medo, tem que resistir, gente. Tem que se posicionar. É isso que eu quero te passar essa manhã. Se você sair daqui com a convicção de que o medo não é um inimigo natural e que você precisa resistir, expulsar da tua vida, já estou feliz. Parar de você estar aceitando isso como algo normal. Não é normal. Se posiciona em fé. Jesus já te libertou disso. Também não estou dizendo que o medo é falta de fé. Por favor, entenda. Eu entendo todos nós passamos por problemas. Mas eu sou teu pastor, preciso te ensinar a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Porque o que gerou medo nos discípulos? Por que eles estavam apavorados do nada? Não, me diz aí, Laiane, a viagem estava tranquila e eles ficaram apavorados. Foi isso? Não, o que gera medo? É uma informação do lado de fora de que agora eu vou morrer. Ou ele entra. Satanás é a proposta do inferno, cara. Ele entra. Satanás entra através do medo, ele entrou. Satanás entra através do medo. Ele já está governando tuas ações. A pior influência maligna não é demônio não, gente. Demônio a gente expulsa em nome de Jesus. A pior influência maligna é uma maneira de pensar errada que já se tornou uma fortaleza. Que a gente tenta explicar, a pessoa, não, cara, não.
Cara, uma maneira de pensar errada cria uma resistência até mesmo contra a palavra de Deus. Você não tem noção disso, o que é isso? Você não tem noção. Então a força que resiste ao medo é a certeza no amor que Deus tem por nós, e por isso está cuidando. Então quando o medo tentar entrar, essa é a minha reação. Eu tenho que começar a meditar no amor de Deus, o quanto Ele me ama, o quanto Ele já fez por mim. E se Ele me ama, Ele cuida. E se Ele cuida, eu não estou sozinho. E se essa situação está aqui, Jesus também está. E eu vou atravessar, e eu vou passar, eu não vou morrer. Porque eu estou debaixo de uma palavra. Porque tem promessa para a minha vida. Eu não vou ficar aqui nesse lugar, ó. Vai mudando a maneira de pensar. Mas se você aceita, se você se curva ao medo, já era, queridos. É isso que eu estou querendo te mostrar nessa manhã. Essa é a força que resiste ao medo. Eu só quero te dizer, quando o medo bater na tua porta, você precisa responder a ele com a revelação do quanto Deus te ama. Não é ficar calado e não falar nada e abraçar o medo. É mesmo, isso vai acontecer, é mesmo. Pode acontecer isso mesmo. Ih, rapaz, é essa a situação? Aí já começa a imaginar desdobramentos da situação, os piores possíveis. E aí você começa a imaginar. Eu só queria te dizer que a força da tua imaginação em cima de um pensamento de medo pode fazer acontecer mesmo. Ah, pastor, não pode, não pode? O que Jó falou? O que Jó falou? O que eu temia acabou me acontecendo. Porque a Bíblia vai dizer que ele tinha um desespero tremendo, um medo terrível de acontecer algum mal com seus filhos. Porque quando eles se reuniam em festa, ele já fazia o sacrifício antecipado. Não, porque porventura eles podem ter pecado contra Deus. Aí eu te digo, aquele sacrifício, olha aqui para mim, aquele sacrifício que Jó oferecia, era motivado pelo amor a Deus ou pelo medo de perder os filhos? Ah, entendi. É o que eu falo, se o medo te domina, as suas ações vão ser inspiradas pelo medo e não pelo amor. Até o sacrifício que ele oferecia a Deus, homem de Deus, eu amo Jó, foi restituído, graças a Deus, acabou 2 vezes mais rico, mas acabou abrindo a porta para o medo entrar. Acabou abrindo a porta para o medo entrar, porque você lê a história, você vai ver o que eu temia, não, porque eu oferecia sacrifício, eles se reuniram, porventura podem ter pecado, então já estou aqui, Senhor, meus filhos, mas não era um sacrifício amando a Deus, era um sacrifício com medo. Motivado pelo medo, e acabou acontecendo mesmo, e Deus acabou permitindo mesmo, porque Deus queria aperfeiçoar isso no coração de Jó. Jó, vou ter que te aperfeiçoar, que você está me servindo com medo, então vou te aperfeiçoar. Permitiu, no final ele dá a declaração: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de verdade. O que é que o Jó está falando? Agora eu não tenho mais medo, foi curado. Jó foi curado. A certeza de que Deus me ama, assim como o medo vem através de uma má notícia, a certeza de que Deus me ama vem através da boa notícia. A boa notícia do Evangelho: Jesus morreu no meu lugar, essa é a boa notícia. E é através dessa boa notícia que você tem que se lembrar quando o medo bater na tua porta. Toda hora eu falo isso, o medo bater na tua porta, eu lembro daquela música, o homem bateu em minha porta. Quem lembra? Quem é desse tempo? Já me lembrei 2 vezes dessa música aqui. É o inferno querendo tirar meu foco aqui. O medo, preste atenção, o medo faz com que a nossa visão seja completamente distorcida. Então agora, por causa do medo, Jesus é um fantasma. Era quem que estava sobre as águas? Era quem, Flávio? Não, era Jesus, mas eles viram o quê? Sabe por quê? Porque estavam cheios de medo. Então Jesus está se aproximando de você para te tirar da situação, e você está vendo um fantasma porque você está morrendo de medo. Não dá para aceitar medo, gente. Quem está entendendo isso? Por favor, levanta a tua mão. Tu está pegando isso essa manhã? Cara, meu objetivo é esse, que você pegue isso. Não deixe o medo te dominar. Não tem por que temer. Não tem. Deus é contigo, Ele te ama.
Quando o medo toma conta de nós, as situações que enfrentamos se mostram muito piores. Satanás tem essa aí, olha aqui para mim. Satanás tem essa habilidade. Que habilidade, pastor? De se mostrar maior do que realmente é. Esse é o orgulhoso. Todo orgulhoso se mostra mais do que é de verdade. E o espírito do orgulho é o espírito de Satanás. Então ele sempre vai querer se apresentar para mim e para você maior do que ele é de verdade. A verdade é que ele é inimigo derrotado. A verdade é que ele vai para o lago de enxofre. A verdade é que Jesus já venceu, mas ele quer se mostrar como extremamente perigoso na minha e na tua vida, para encher a gente de medo. Então sabe o que é que Satanás faz? Ele se mostra maior do que é. Então a gente olha para as situações que está enfrentando, a gente acha que é muito maior do que na verdade é. Às vezes nem é esse problema todo. Então Satanás, ele projeta essa imagem aqui, ó, que eu vou te mostrar. É essa imagem aqui que ele projeta. É isso aí que ele faz. Na verdade ele é o quê? Ele é um gatinho, mas ele quer se mostrar como o quê? Vou te devorar. O único leão que eu conheço é o leão da tribo de Judá, cara. O medo faz isso aí, ó. O medo projeta essa imagem na tua mente. Será que é isso tudo mesmo? Será que é essa questão toda mesmo? Será que não tem solução mesmo? Será que Deus não está contigo nessa história, querido? Ele não é poderoso para te livrar? Não é poderoso para te guardar? Meu Deus! Não deixa o inferno se mostrar maior do que ele é, não. Bota ele no lugar dele. Amém? Então preste atenção. Um ambiente dominado pelo medo não favorece a ação sobrenatural de Deus. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Um ambiente dominado pelo medo não favorece a ação sobrenatural de Deus. Então por que Jesus chega? Ele já chega se revelando, ó, sou eu, não tenham medo. É como se Jesus estivesse fazendo uma faxina para poder trabalhar. Então quando Jesus fala, em diversas passagens você vai ver isso. Os discípulos ou situações onde a pessoa está cheia de medo, primeira coisa que Jesus faz, não tema. Ou então até Deus, porque quando você vai lá para 2 Crônicas 20, diz que o rei Josafá estava com medo, ele começou a buscar a Deus, orar a Deus, buscar a Deus, e aí sabe o que aconteceu? O profeta foi tomado pelo Espírito do Senhor, Jaziel, o nome dele, primeira coisa que ele fala, não temais, vocês não terão, primeira coisa, não temais. Pode ler lá, 2 Crônicas capítulo 20. Deus sempre vai corrigir isso em primeiro lugar. Por quê, pastor? Porque o espírito do medo não permite a operação do sobrenatural de Deus. Porque se eu não tem como eu estar cheio de medo e de fé ao mesmo tempo. Ou você está cheio de um, ou você está cheio de outro. Então é o que eu falo, quando o medo entra pela porta, a fé sai pela janela. Não favorece, querido. Por isso que a gente não pode aceitar. A gente tem que se agarrar à fé. Então Jesus chega se revelando, sou eu. A revelação de quem é Jesus sempre vem acompanhado de uma... Qual é a ordem? Então sou eu, não temais, sempre. Ele vai se revelar e ele vai dar uma ordem. Então quando Jesus se revela para você, o medo já tem que ir embora. Sou eu, não temais. Essa é a ordem. Essa ordem está espalhada por toda a Bíblia. Então presta atenção. Quando eu sei quem é Jesus e ajo com base em sua palavra, começo a andar por cima daquilo que antes parecia que iria me matar. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele estava dentro do barco no mesmo desespero que os outros discípulos. Mas quando ele viu que era Jesus... e ele pediu uma palavra, Jesus deu, e ele agiu com base na palavra, ele começa a andar por cima daquilo que anteriormente estava querendo matar ele. Isso só é possível na revelação de quem é Jesus, o quanto ele te ama, debaixo de uma palavra e na tua obediência. Porque foi isso que Pedro fez. Quem está entendendo, gente? O medo e a fé, gente, são forças
São forças opostas. A fé é uma certeza gerada pela palavra de Deus. Diga amém. A fé é uma certeza gerada pela palavra de Deus. O medo é gerado por circunstâncias e informações limitadas. Por que é limitado, pastor? Quem te falou que é limitado? Eu te falo que é limitado, porque o medo que eles estavam sentindo do vento, quando eles entram no barco de volta com Jesus, o que é que acontece com o vento? Acabou. Aquilo que está te apavorando, acaba a qualquer momento, mas Jesus não. Jesus é eterno. Qualquer momento essa situação muda, essa chave vira. Jesus é poderoso para virar chave. O medo para, o vento para. Então preste atenção nessa frase. Olhar para Jesus, olhar para as circunstâncias, para as situações. A questão é essa, onde está o teu foco, para onde você está olhando? É interessante que até no Salmo 121 está escrito: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não é assim que está escrito? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É assim? Já sabe que é pegadinha, né? Porque não é assim que está escrito. A primeira coisa que está escrito lá é o quê? Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vai vir do lugar para onde eu estou olhando. Não tem como eu abrir minha boca para declarar que o meu socorro vai vir do Senhor se eu não estou olhando para o monte. Se eu olho para o problema, aí eu penso que o socorro vai vir de qualquer um. É meu tio que vai me ajudar, é meu sobrinho, é minha tia que conhece um político fulano de tal que vai fazer por mim, é ele que vai me adiantar. Sabe por quê? Porque eu não estou olhando para o monte. Agora, se eu estou olhando para o monte, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não dormitará o guarda de Israel, o guarda da igreja. Ele não dorme, ele não pisca. Sabe o que é tosquenejar? É igual às vezes tu fica aí no culto. Ó. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Para onde você está olhando, querido? Se você continuar olhando para essa situação com essa visão, vai gerar cada vez mais medo. E o próximo passo do medo é o quê? Afundar. Eu quero fechar essa mensagem hoje. A origem de qualquer medo sempre será uma ação diabólica sobre a vida do homem. Você precisa guardar isso. Já está se enchendo de medo? O medo já está batendo na tua porta? Então você já procura onde está Satanás. Eu sei que tu está por aqui, em nome de Jesus, pode sair. É isso, você precisa entender isso. Ele está movimentando alguma coisa que está te deixando assim. Quem está entendendo isso, gente? Tu vai aceitar o medo? O medo... Entendeu? Medo é o gatilho da incredulidade. O medo entrou, você já está duvidando. O que Jesus falou para Pedro dentro do barco? Porque você duvidou. Por que você duvidou? Eu duvidei porque eu fiquei com medo. É claro, porque o medo é o gatilho da incredulidade. Aonde entra a dúvida, a fé vai embora. O medo vem para gerar dúvida mesmo. O medo vem para te deixar incrédulo. E a Bíblia diz que quem tem um coração de incredulidade se afasta do Deus vivo. Não tenhais um coração incrédulo, perverso de incredulidade que vos afasta do Deus vivo. Está escrito. Então por que Satanás quer que você tenha medo? Para você duvidar. Porque na hora que você duvida, é como se você estivesse afastando o teu coração do coração de Deus, que é fé. A certeza. Deus está pronto para agir, mas você está dominado pelo medo. Quem está entendendo isso essa manhã? Ele está sendo derrotado, porque daqui de cima eu estou vendo os anjos cortando as cabeças dos demônios. Porque a revelação da palavra gera liberdade. Você está sendo liberto essa manhã. Medo não vai te dominar em nome de Jesus.
O medo é o gatilho da incredulidade. É um espírito, está lá, 2 Timóteo 1,7. Deus não nos tem dado espírito de... Aqui foi traduzido como covardia, mas é a mesma palavra lá de Mateus, fobia. Deus não nos tem dado espírito de medo, de fobia. Então tudo isso é um espírito. Mas o espírito que Ele nos deu é de poder, de amor e de moderação. O medo é um espírito atormentador. Pode vir o ministério de louvor. O medo é um espírito atormentador que visa nos, por meio da... Se você estiver na dúvida, tu paralisa. Não tem fé. Então é aquilo que eu sempre falo contigo da estrada, da ultrapassagem do carro. Quem aqui já dirigiu em pista de mão dupla? É assim ou não é? Se você estiver na dúvida, tu vai para ultrapassar? Não, me diz aí, quem ultrapassa na dúvida? Já está escrito na placa da estrada, na dúvida, não ultrapasse. Está escrito ou não está? Na dúvida não ultrapasse. Então o medo gera, como gerador de dúvida, a incredulidade vai te paralisar. Agora, se você olha, você tem certeza, o que você faz? Então você enfia o pé no acelerador, ou então você puxa na mão, no meu caso, puxa na mão aqui, vai e ultrapassa. Quem está entendendo isso? Ele quer te paralisar, não deixe o medo te paralisar. Estou fechando. Não podemos enfrentar um inimigo espiritual de forma natural. Não podemos. Você não vai vencer o medo meramente enfrentando ele como uma coisa normal e natural. Vou repetir, você não vai vencer o espírito do medo tratando ele como uma coisa natural e normal. Está tranquilo. Até mesmo, cara, essa questão de fobia até de bicho. Não, eu tenho pavor de... É mesmo? Mas Deus criou os animais e nos deu domínio sobre os animais. Ele mandou Adão, governe sobre os peixes. Governe, Adão. Governe sobre os animais. Você não vê que tem gente que doma até tigre? O cara, nunca viu o vídeo aí do cara abraçado com tigre? O que é aquilo ali? Porque o cara é bom? Não, cara, Deus botou aquilo no homem. Foi Deus que colocou aquela capacidade de dominar os animais no homem. Até essa questão das fobias com relação ao animal, não é normal. Pastor, agora você foi longe demais. Aquela barata eu não posso nem ver. Aquela lagartixa parece um jacaré. Claro que parece um jacaré, porque o medo ele se mostra daquela maneira lá, maior do que é. Agora, qual é o perigo que uma barata te oferece? Me diz. Não, na boa. Uma lagartixa vai te engolir. A lagartixa vai te engolir agora. Ai, pastor, se ela abrir aquela boca dela, pelo amor de Deus, a bicha não tem nem dente, banguela. Para pensar no que eu estou te falando, cara. Deus te deu domínio, cara. Deus entregou ao homem domínio. Não, preste atenção. Nós vamos vencer o medo através de um posicionamento. É isso. É um posicionamento de fé. Então você sabe, você crê que Deus ama você, que Ele está cuidando de você, e você se posiciona com base nisso. Você se levanta com base nisso. Você está fugindo de coisas, está com medo de coisas, que basta um posicionamento seu para que essas coisas fujam de você. Porque é isso que está escrito. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então não é a gente que foge do diabo, é ele que tem que fugir de nós, com base numa fé, numa certeza e numa garantia de que Deus me ama e está cuidando de mim. Fique de pé, vamos adorar a Deus.